precisa entender que quando a gente pensa no modo de vestir, a gente vai pensar no modo de ser. Muito do que nós vestimos tem a ver com o que nós fazemos ou somos. E hoje eu não vou falar especificamente da vestimenta roupa, mas é essa analogia que Paulo vai usar. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias para nós estarmos lendo juntos esse texto que se encontra na Epístola aos Efésios, ou na Carta de Efésios, capítulo 4. Nós estamos lendo esse texto dentro de uma série de mensagens que tem a ver com relacionamentos no amor e na graça do Pai. E essa é a 4ª mensagem dessa série. E aí eu peço que aqueles que puderem, coloquem-se em pé para nós estarmos lendo juntos esse texto. Efésios capítulo 4, verso 17 ao 24. Na minha tradução diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade de seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem, para que de forma desenfreada cometam todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos. Segundo é a verdade de Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixa renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em Jesus, e a retidão procedente da verdade. Amém. Os irmãos podem se assentar novamente. Irmãos, esse contexto de pregação no qual nós estamos falando, essa série de mensagens, ela foi pensada em 2 aspectos. Todo ano eu gosto de trazer um livro da Bíblia para nós lermos texto a texto. A gente chama de perícope a perícope. E, por exemplo, ano passado nós o fizemos com o texto de Malaquias. Esse ano nós estamos fazendo com o livro de Efésios. Nós estamos trabalhando o tema relacionamentos. E quem está nesse mundo há mais de 5 aninhos já sabe que relacionamentos são coisas difíceis de se manter e de se construir. Serve para amizade, para relações de trabalho e para todo o restante. A gente também está falando de missões e estamos trabalhando dentro desse contexto o livro de Efésios. Do capítulo 1 ao 3 de Efésios, Paulo explica a doutrina. Do capítulo 4 ao 6, vemos Paulo aplicar a doutrina. Sabe quando o pastor prega aqui e no final ele fala, agora vamos aplicar de maneira prática? É exatamente isso que o apóstolo Paulo faz no livro de Efésios. A gente já falou sobre famílias antes e depois do amor do Pai, como o amor do Pai trabalha essas famílias, como ter uma família unida, foi o tema do domingo passado, e na quinta-feira nós voltamos ao começo do livro para ver as bênçãos de um pai para o filho com nosso irmão Estevão. Observem aqui que nas quintas-feiras nós temos a proposta de aprofundar o livro, enquanto nos domingos nós temos a proposta de trazer algo mais prático. Qual é mais importante, pastor? Os dois. Tanto você ter profundidade cristã, quanto você trazer para a sua vida prática, são urgentes. O povo de Deus erra porque não conhece as Escrituras. A igreja de Éfeso, ela se estabelece em um contexto de viagem missionária. Paulo passa 3 anos ali fazendo a obra missionária, como nosso irmão aqui foi para Bujaru. Muitos de nós não podemos ir, mas daí a necessidade de ofertarmos, irmãos, a necessidade de ajudarmos o evangelho a se estabelecer em outro local. Quantas vidas serão abençoadas daqui a 100 anos pela sua contribuição, pelo seu trabalho? Por exemplo, foi um missionário que plantou a primeira igreja batista aqui no Pará. E quantas pessoas ainda são abençoadas por essa igreja?
quando tudo começou lá atrás. A gente observa que em Éfeso, eles tinham vários deuses. Era uma cidade que atraía muitos mercadores, atraía muita gente de fora, e eles tinham vários deuses, mas uma grande deusa ou uma grande personalidade da cidade era a deusa Ártemis, que era conhecida como a deusa da fertilidade e da proteção. Eles tinham um templo gigante para ela lá, e existiam várias prostitutas cultuais. É nesse contexto difícil que o evangelho começa a florescer. Observe que a cidade ficou tão conhecida por isso, que algumas vezes por ano as pessoas iam para lá para participar desse festival de adoração. O que nos é parecido aqui também no nosso estado, na nossa capital. Uma vez por ano vem pessoas de todo o Brasil e até de fora para participar de um festival de idolatria. A gente precisa entender que Paulo ele nos dá algumas diretrizes aqui de como viver. E aí o irmão, pode passar? A gente observa, e eu organizei um quadro aqui para ficar mais visível. Mas Paulo está falando sobre o velho e o novo homem, ou sobre a velha e a antiga e a nova natureza. Observem, irmãos, que Paulo não está falando sobre quanto tempo eles têm de crente, porque existem cristãos ou existem pessoas que estão dentro da igreja há 10 anos, mas a minha vontade é de perguntar a mesma coisa que Paulo pergunta no capítulo 21, se é que de fato vocês ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. Tem pessoas que parece que não de fato ouviram ou não de fato foram instruídos, mas Paulo ele nos adverte que a gente não pode viver, e aí ele fala não viver como os gentios, e aqui, para os irmãos, a palavra gentil, normalmente no Novo Testamento, ela é usada para aquele que não era judeu. Normalmente é esse o uso da palavra, mas aqui a ideia não é essa, a ideia é aquele que não serve a Deus. Então tem uma tradução, eu acho que é a Ferreira de Almeida, tradução antiga, que ela usa a palavra pagãos, né? Eu não lembro se o plural é pagões ou pagãos, me fugiu o português agora, mas ela usa essa palavra para falar aqueles que não servem a Deus. E tanto que Paulo, no capítulo 3, versículo 16, ele fala que os gentios agora são co-herdeiros da graça, co-herdeiros daquilo que Deus tem feito. Então ele fala, olha, o velho homem vive de forma pagã, mas o novo homem, ele ouviu falar de Jesus e pratica. Aqui nesse texto a gente observa que Paulo também fala que o velho homem, ele tem a mente obscurecida, o entendimento obscurecido, e a gente vê isso no verso 18, o que significa? Que ele não entende as coisas de Deus, enquanto o novo homem, ele está aprendendo a verdade. Observem aqui, irmãos, que eu vejo pessoas que querem que outras pessoas que não têm a Jesus, vivam como se tivessem a Jesus. Esquecemos isso principalmente nos relacionamentos familiares, mas nosso principal alvo é que as pessoas conheçam a Jesus. Então, Jesus as transformará. Paulo ele fala que o velho homem perdeu a sensibilidade, ou aqueles irmãos perderam a sensibilidade, ou seja, eles se tornaram insensíveis a Deus. E aqui ele não está falando de sentimento ou daquela ideia de sentir a presença de Deus. Mas uma boa analogia é a lepra. Quando a pessoa tem hanseníase, a parte do corpo que manifesta a doença em primeiro lugar, a pele perde a sensibilidade, ela não consegue saber, por exemplo, a dor ou algo do tipo. E aí eu vi um vídeo essa semana, me mostraram um vídeo que eu fiquei chocado, que era um rapaz, perguntaram para ele, olha, você acredita no poliamor? E qualquer um cristão já acha poliamor uma loucura, mas ele responde, não, porque perde a emoção da traição. E aí você fica, meu Deus, é exatamente isso
o que Paulo está falando. O mundo é depravado. É aqui que Paulo está colocando. Tanto que é exatamente isso que ele fala no texto. Tornam-se insensíveis, eles se entregaram à libertinagem de forma desenfreada para cometer todo tipo de impureza. Observem, irmãos, que o mundo é depravado. Isso aqui é o que eu e você, sem Jesus, podemos fazer. Isso aqui é o que eu e Jesus podemos fazer. Mas Paulo nos fala que aquela pessoa que tem a Jesus tem a missão de se despir do velho homem e, ao invés de se entregar à impureza, ele precisa ter um novo modo de pensar, como a gente leu no texto de Romanos 12:2, e depois ele deve se revestir da verdade ou de Jesus, ou se revestir da nova natureza. Esse texto ele é muito simples, mas nós olharemos como aplicá-lo e o desafio de aplicá-lo à nossa vida. Sabe, irmãos, nós nos corrompemos. E aqui Paulo ele fala que essas pessoas estão corrompidas pela ignorância. Elas não conhecem a Deus. E porque elas não conhecem a Deus, elas vão cada vez mais no caminho da maldade. Observe aqui que uma pessoa adulta faz coisas que ela nunca imaginou fazer quando criança. Uma pessoa adulta sem Jesus começa a quebrar limites que ela nunca imaginou quebrar quando criança. Por que isso acontece? Porque o mal cresce. Tem até um ditado que diz que a gente tem que cortar o mal pela raiz. E por quê? Porque o mal cresce. É natural. A ideia do mal é que se você jogar uma planta ali, ela vai crescer. Mas o mal é muito parecido com o mato. Aqui em Belém a gente tem muito mato. Você não planta, se você der bobeira, está lá na frente da sua casa. A minha rua é asfaltada, a frente da minha casa é uma escada, mas se eu passar um mês ali sem arrancar os matinhos, aquilo ali começa a se criar. O mal é assim. Nós precisamos estar vigilantes, atentos, trabalhando para que ele não possa crescer em nossa vida. É contra isso que o apóstolo Paulo está advertindo. Sabe, irmãos, todos nós tentamos ter paz, ou todos nós tentamos ter uma melhor versão de nós mesmos. A questão toda é que somente em Jesus o nosso trabalho vai ser útil. Somente em Jesus o nosso trabalho vai ter uma finalidade. Porque quando nós estivermos ameaçados, e esse dia chegará, se não for Jesus, nós recorreremos ao mal para sobreviver. Um bom exemplo disso é quando ocorre divórcio. Não é? Quando ocorre divórcio, as pessoas se transformam, tentam atacar uma outra de todas as formas, tentam prejudicar de todas as formas. Eu já vi homem abandonar trabalho para não dar pensão alimentícia para ex. Eu já vi esposa mentir, fazer BO descaradamente para que o pai nunca pudesse ver ou ter contato com o filho. Tudo isso eu já vi. Mas isso é apenas um degrau do que nós podemos fazer sem Jesus. E aí nós temos que trazer isso para uma forma prática nessa noite. Eu não estava muito bem da garganta, me empolguei na hora do louvor, e aí já sabe, eu já subo aqui com metade da garganta. Acho que às vezes Deus usa o irmão Estevão para que eu não pregue por muito tempo, sabe? Deus quer, Jesus, Leandro, seja breve, aí isso acontece. Mas, irmão Wallace, pode passar, por favor? Então, a gente tem algumas coisas que eu quero trazer para os irmãos. Em primeiro lugar, nós devemos nos despir do velho homem. Observe que despir do velho homem é uma necessidade de todo aquele que segue a Jesus.
A ideia de despir é uma palavra antiga, mas é como se você tirasse as suas vestes, você tirasse a sua roupa. A ideia é exatamente isso. Nós vamos tomar um banho. Você tira as suas roupas para melhor ser lavado. A ideia é essa. Nós devemos nos despir do velho homem. E aí tem uma frase de Lutero que é bem famosa. Ela diz o seguinte: eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas tenho de afogá-lo todos os dias de novo. Mas o infeliz sabe nadar e tenho de afogá-lo todos os dias de novo. E aí a gente observa aqui algo. Eu lembro que quando eu batizei, no último batismo, eu fiz questão de enfatizar que uma vez batizado, não significava que aquele batizando não pecaria de novo, não é? Por que eu falei isso? Porque a gente tinha aqui pessoas não cristãs, e aí às vezes quando alguém se batiza, né, principalmente quando você é criança e está em casa, o seu pai pode pensar, mas tu não é crente, tu não é batizado, mas isso não significa que você não cometerá pecado. Isso significa que você nasceu de novo e lutará contra o pecado. Então a gente tem a necessidade de travar essa luta. Por exemplo, a gente fala que no batismo nós morremos para o mundo, e é exatamente essa a ideia aqui, sabe? Quando você aceita Jesus ou quando você se batiza, você não se torna um santo automaticamente, no sentido de que você não peca mais, você se torna um santo no sentido de que Deus está te separando do pecado. É o primeiro passo, meus irmãos, rumo a uma jornada eterna. Um dia nós não lidaremos com o pecado, mas veremos o nosso Deus face a face. Esse dia chegará, E nesse dia, irmãos, nós precisamos estar nessa jornada. Nós nos ajoelharemos em amor ou em terror ao Deus que estaremos vendo. E precisamos estar conscientes disso. E aqui eu quero estar falando sobre algumas questões práticas. Em primeiro lugar, lute contra os seus pecados. Lute contra os grandes pecados. Pode passar, irmão Wallace, por favor. E aí eu coloquei alguns pontos. Às vezes na nossa vida há pecados urgentes e que precisam ser derrotados, pecados grandiosos que não dá para esperar. Por exemplo, se alguém tem uma vida de adultério, não dá para esperar até amanhã, não dá para esperar até depois, é necessário mudar. Hoje, aqui, agora, é necessário assumir esse compromisso. Se alguém tem uma vida de fornicação ou promiscuidade sexual, não dá para esperar. É urgente. Ou você luta e vence esse pecado, ou ele te matará. Não existe meio termo. A gente observa que há uma necessidade de lutar e de se despir do velho homem. E ainda nesse sentido, a gente também precisa lutar contra pecados escondidos, porque há pecados que você consegue esconder muito bem. Há pecados que você consegue esconder do pai, há pecados que você consegue esconder do marido ou da esposa, há pecados que você consegue esconder de todo mundo. Pornografia é um exemplo disso, você consegue esconder de muita gente, mas Jesus está vendo, mas a sua alma está sendo mexida. E sabe, irmãos, ainda que ninguém visse esse pecado nunca, não pense que ele não mexe com quem você é. Não pense que aquilo que você consome não move. Eu lembro de Jesus falando, que se seus olhos forem bons, então a sua alma será boa. Mas se seus olhos forem maus, que grandes trevas serão a sua alma, a sua vida. Você precisa entender que pecados escondidos te levarão para o inferno. Levarão, irmãos. E aí isso vale para tanta coisa, para mentira, para ganância, para tanta coisa. Nós não podemos cultivar. E aí eu quero falar também, lute contra os pequenos pecados. E é aqui que está o pulo do gato. Por exemplo, você pode falar, pastor, eu não adultero. Pastor, eu não assisto pornografia. Eu não assisto nada disso.
mas talvez você assista séries com cenas imorais, não é? Talvez os doramas da vida que você assiste para as mulheres, ou as séries que os homens assistem, tenha coisas que são sensuais. Às vezes, na sua ideia, não é, daquilo que você consome, tem coisas que não convêm. Um bom exemplo disso é a novela da Globo, né? Eu lembro que, e não é só eu falo da Globo porque é mais famosa, mas eu lembro, quando eu era criança, que a novela ela não tinha tantas cenas sensuais assim. Mas quantas vezes você já torceu para um casamento acabar e o protagonista ficar com outra pessoa? Não é? Observe o quanto o nosso imaginário ele é moldado dessa forma. Aqui a gente precisa entender que talvez você peque pelo Instagram, talvez você não assista pornografia, mas siga um monte de gente, de mulher sensual. Talvez você não faça coisas do tipo, mas você inveje e cobice outras vidas pelas redes sociais. Aqui a gente precisa entender. Talvez você fale, pastor, graças a Deus nem rede social eu tenho, mas toda vez que você está dirigindo, você fura o sinal vermelho. Se a via 50 por hora, você só dirige a 100, não é? Irmãos, eu até estava pensando numa época aqui, colocar uns adesivos da igreja nos veículos, né? Mas aí eu fiquei pensando assim, como é que eu vou colocar a logotipo na moto da pessoa, e a pessoa está ali, ó, dobrando, avançando o sinal vermelho. Aí o pessoal vê, olha, irmão da igreja batista ali furando o sinal. Irmão da igreja batista ali subindo a calçada. Irmãos, a gente tem que ter bom senso. A gente tem que ter bom senso. E os pecados, eles começam de maneira pequena, não é? Por exemplo, você pode querer desobedecer os pais. Seus pais te falaram, vá tomar banho. Aí você fala, mais 10 minutos. Vai de novo, mais 10 minutos. Vai de novo. O que você está fazendo? Está vendo se pelo cansaço dos seus pais você consegue desobedecê-los, tentando ganhar no cansaço, não é? Observe aqui que a desobediência é um pecado muito grave, não é? Afinal, parece que foi Satanás que nos ensinou a sermos desobedientes, a sermos rebeldes. A gente precisa levar a sério. Mas não é só criança que faz isso não. Quantas esposas não tentam ganhar as coisas do marido do cansaço? Não é? O marido diz não e aí ele vai de outras maneiras. Irmãos, precisamos avaliar, passar o pente fino na nossa vida. Nossos pecados, por menores que possam parecer, podem não só nos arrastar para o inferno, mas podem crescer e se tornar coisas muito mais graves ainda aqui nessa vida. E a gente observa isso nos relacionamentos. Por exemplo, hoje eu estava com a Maitê no colo e sempre que a minha filhinha acorda, a gente leva ela para ver os cachorrinhos. Ela acorda meio mole, às vezes ela quer chorar e aí ela gosta muito dos cachorros, tanto que ela ouve o latido, ela já vai falando, au, 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 au. E aí hoje eu cheguei com ela perto da grade, onde hoje fica trancado o portão dos cachorros. Quando eu olho aquela criança que ainda não fez 1 ano, irá fazer, mas ainda não fez, se jogou, pegou o portãozinho da grade e destravou. E eu falei, meu Deus, eu fiquei assim, como é que pode? Não é? Eu faço isso sempre, mas ver alguém que tem tão pouca idade aprendendo a fazer aquilo que eu faço é assustador. Assustador, né? Você não vê a responsabilidade disso? Quantos pecados seus filhos não vão aprender com você? Observe se seu filho não reclama muito como você. Observe se seu filho não é preguiçoso como você. Ou observe se seu filho lê a Bíblia como você. Irmãos, há um poder grande na paternidade e na maternidade. E nós estamos criando cidadãos dos céus. Não adianta querer que o pastor faça estudo com os seus filhos, ou levar seus filhos para a sala das crianças, ou mesmo trazê-los ao culto, se há um impeditivo na casa. Isso é muito grave, é muito grave. E eu não estou dizendo que essas coisas não são boas, mas que só isso é muito pouco. Irmãos, o que eu estou querendo dizer, e aí eu queria falar uma coisa. Às vezes a gente flerta com o pecado. Não é que a gente peca, é o seguinte...
Por exemplo, eu não vou contar mentira. Aí o que eu faço? Eu conto meia verdade, né? Se pra cá era mentira, eu chego bem aqui assim. Sabe, a Maitê faz muito isso. Às vezes ela vai descer a escada, não contar mentira, né, irmãos? Ela ainda não conta a história. Mas às vezes ela desce a escada e agora que ela aprendeu a andar, ela não quer mais se abaixar, ela quer descer em pé. Só que ela não desce em pé, né? E aí ela fica assim, na beirinha. Às vezes a gente faz isso, só que com o pecado. A gente não conta mentira, né? Mas a gente só conta a parte que convém. A gente fica assim na linha. Não é? Se o outro soubesse a outra versão da história, talvez as reações fossem diferentes. Às vezes a gente não, por exemplo, a gente não acessa conteúdos adultos, né? Mas a gente olha assim uma foto e só uma história assim, né? Não vou nem voltar, mas aquela história assim a gente aprecia. E irmãos, não é para vivermos no limite. Sabe, não é para vivermos no limite entre o que é puro ou impuro. Deus nos chamou para uma vida santa, um caminho de retidão. Nós precisamos levar isso a sério. Sansão, de tanto brincar, de se deixar amarrar, um belo dia amarrado ficou e foi derrotado pelo pecado. Que esse não seja o nosso destino. Em segundo lugar, nós precisamos alinhar o coração. E isso é difícil. Todos nós temos que alinhar o nosso coração com os destinos. Pode passar, irmão Wallace? Com os destinos que a gente vê na nossa vida. E aí, quando a Bíblia tem duas palavras para coração, né? Na verdade, tem mais palavras, mas a ideia é mente, coração e espírito. Normalmente são coisas muito parecidas na Bíblia. E aí Romanos 12, 2 nos fala, olha, não vivam conforme os padrões desse mundo. Não é esse o modo de viver. Mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observa que a pessoa que pode experimentar é aquela que teve uma mente não renovada. E isso sempre me chamou, uma mente renovada, isso sempre me chamou a atenção nesse versículo. Porque várias vezes a gente se converte, mas a gente amargura a vida com Deus, não é? Às vezes a gente se converte, mas a gente sente saudade do mundo. Sabe, o povo de Israel foi tirado do Egito e depois fica chorando. No Egito tinha alho, no Egito tinha comida, no Egito eu não passava por isso. Às vezes é o que a gente faz. Uma boa analogia é a pessoa que é solteira, mas ela casa e não abraça a vida de casado. Ela não abraça, por exemplo, a responsabilidade dessa vida. E aí, eu falei sobre isso ontem, né? Por exemplo, o marido deixa todo dia a esposa para ir jogar futebol, ou vive na casa da mãe, mas não assume a responsabilidade. Agora, irmãos, não pense que é só um homem que faz isso, não. Eu conheci um casal, eu já contei aqui, que o marido saía para trabalhar e a esposa ia brincar queimada na rua toda tarde. Irmãos, isso é muito sério, né? Nada contra brincar, né? Você pode brincar depois que tiver tudo organizado na nossa vida. Esse é o nosso problema. Por exemplo, eu gostava muito de criança, eu gostava muito de jogar videogame. E depois de casado, depois de adulto, eu ainda gosto de jogar videogame. Mas eu não jogo, né? Nem aqueles joguinhos no celular. Porque toda vez que eu baixo, eu já baixei umas 5 vezes, eu acho que daí 5 anos de casado, pelo menos uma vez por ano, tem um jogo que eu gosto muito, aí eu baixo. E aí eu deixo aquele jogo um dia ali, aí toda vez eu falo, né? Eu vou jogar 10 minutos. Quando eu vejo, foi 3 horas. Aí eu falo, não vai dar certo. Porque eu tenho isso para fazer, tenho aquilo outro. E aí eu falei, não vai dar certo, né? Quando você é adulto, você sabe que tem muita responsabilidade. Então é muito difícil. Eu não estou dizendo que adultos não podem ter lazer. O que eu estou querendo dizer é que há um alinhamento aqui que você precisa fazer no seu coração. Por exemplo, tem pessoas que falam, porque o cristão não pode ir para a praia.
Pode ir para a praia, mas você vai se vestir com ordem e decência. Você não vai faltar todo domingo a EBD para ir para a praia. Você não vai, por exemplo, fazer uma série de coisas que não cristãos fariam. E é aqui que mora essa diferença. Irmãos, só é feliz no casamento quem abraça o casamento. Casamento é muito difícil com todo mundo, com vocês dois fazendo muita força. Vocês vão precisar amadurecer, mudar pelo outro. Se você se ressentir, se você tentar viver como um solteiro, dificilmente você consegue abraçar o casamento. E essa é uma realidade aqui. Por exemplo, 1 Coríntios 13, 11, Paulo fala: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. E é aqui que eu observo, há uma necessidade de renovação da mente, há uma necessidade de desistir das coisas de criança, há uma necessidade de abandonar as coisas do mundo para você seguir a Deus. Por exemplo, uma vez eu vi uma história de uma irmã que ela falou que quando ela se converteu, ela gostava muito do show da Joelma. Ela ia para todo o show do Calypso, coisa do tipo. E aí ela falou que quando ela se converteu, ela foi lá, pegou todos os DVDs dela, da Joelma, e queimou, não é? E para ela foi... E aquilo ali foi uma espécie de ritual, né, para ela. Se significava que a partir dali, ela seguiria uma nova vida. E, irmãos, há coisas que você deixará para trás. Todo mundo sabe que em todo lugar, assim, às vezes a gente fala isso e as pessoas falam, não, porque o cristianismo é muito opressor. Tudo na vida é assim. Se você quiser ser um profissional de sucesso, você vai ter que deixar um monte de coisa para trás. A irmã Sueli, ali, empreendedora, ela sabe, né, que quando você é empreendedor, você não trabalha mais 8 horas por dia. É no mínimo 11, 12, não tem domingo, não tem feriado, aconteceu o problema, as pessoas te ligam. É assim se você quiser fazer o seu negócio, ter sucesso. Tudo na vida nós precisaremos fazer certos sacrifícios. E o cristianismo não é diferente. E em último lugar, eu quero trazer para vocês a ideia de se revestir. Ela está no versículo 24, e ele fala: e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A segunda natureza, ou a nova natureza, ela vem de Deus. Ela é originada na verdade, e ela é uma natureza de justiça e vida reta, de justiça e integridade. E isso aqui é um desafio para Deus. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa que eu nunca disse aqui na igreja, nesse slide. Eu estava preparando isso para uma mensagem especial, mas você precisa de pelo menos 3 coisas para amadurecer na fé, para ser uma nova criatura, para ter uma nova vida com Deus. E as 3 coisas inéditas que eu tenho para dizer aqui nessa noite é, em primeiro lugar, se comprometa com a comunhão. Sabe, irmãos, tem coisas que a gente não consegue fazer só, tem coisas que a gente não consegue, mas a comunhão vai te ajudar. Tem gente que não lê a Bíblia em casa, chega aqui na igreja, lê a Bíblia. Significa que não é para ler a Bíblia em casa? Não. Mas significa que é mais fácil ler aqui, não é? Não é mais fácil orar, não é mais fácil louvar, não é mais fácil tirar uma hora para adorar a Deus? A comunhão, ela é um dos primeiros pontos para você aprender a ser mais de Deus. Ora, se uma pessoa quer ser um político bem-sucedido, com quem ela vai andar? Com o político. Se você quer jogar no melhor time do mundo que apareceu na imagem, o que você vai fazer? Você vai andar com jogadores de futebol. Essa é a realidade. Irmãos, se você quer ser maromba, com quem você vai andar? Eu preciso de um amigo maromba, irmãos. É isso que está me faltando. Chegou a ideia aqui, né? Eu também estou precisando de um amigo maromba. Essa é a realidade.
falei para o Estevão, bora correr, bora participar de uma corrida. Aí ele me falou, corrida de 10 quilômetros, aí me falou, eu não estou correndo nenhum ainda. Eu falei, eu também não, vou começar no dia da corrida, não é? E aí a gente precisa andar com gente que trilhe o caminho que a gente quer trilhar. Irmãos, isso vale para tudo nessa vida e para o Evangelho não é diferente. Decida ter, agora aqui o segredo, o pulo do gato, decida ter intimidade com Deus. Irmãos, leitura da Bíblia e oração. Tinha uma musiquinha, lá vai eu com música, mas tinha uma musiquinha que fala que se você quiser crescer, você precisa ler a Bíblia e fazer oração, não é? Então, vou aprender a cantar, já falei, estou determinado para cantar durante as pregações. Mas você precisa ler a Bíblia e fazer oração se quiser crescer. Sabe, às vezes a gente vê os crentes passando pelas coisas e eu sinto vontade de falar como minha avó falava. Não lê a Bíblia, não ora, por isso que está assim, não é? Sinto vontade de falar às vezes, mas é às vezes. E aí, irmãos, a gente precisa ler a Bíblia e orar. É o básico, irmãos, é o básico, é o beabá. Poxa, é muito difícil ajudar se você não quer se ajudar. É muito difícil ajudar se você não quer procurar a Deus. Comprometa-se com a vida devocional. Decida, irmãos, ter intimidade com Deus. Irmãos, só você pode decidir isso para você. Sabe, eu não posso, eu queria muito, mas isso é um negócio que você pode decidir. Sabe, se o Wellington não decidir ler a Bíblia e orar, não importa o que eu faça, o Wellington não vai fazer, né? Não importa. Se algum irmão aqui não fizer isso, não há o que eu possa fazer. Sabe, quantas coisas nós tropeçamos porque não levamos a sério o mais básico da fé. Quantos irmãos morreram porque portavam Bíblias, porque traduziram, porque levaram Bíblias, e nós não damos o valor até o dia que isso nos será tirado, porque um dia, irmãos, a perseguição virá, e essa perseguição dirá quem era crente ou quem não era. Se essa perseguição chegasse hoje e você ficasse com as partes da Bíblia que você tem na memória, que parte da Bíblia ficaria com você? A gente precisa entender isso. Aqui tem, em terceiro lugar, construa um caminho de contribuição. Se você é atento, se batizou recentemente, você sabe que isso aqui é o básico que a gente pede de um membro. Vida devocional, comunhão e contribuição. E aí eu queria passar o próximo versículo para a gente caminhar para o final. Coloque aí, por favor, irmão Wallace. Eu falei esse versículo ontem e eu lembrei dele ao construir esse texto. Irmãos, eu acho esse versículo maravilhoso no que é o cristianismo, sabe? Esse versículo é maravilhoso. Ele está no livro de Efésios. Aqui Paulo está materializando o que é se revestir da nova natureza. O que Paulo está falando? Aquele que roubava, e aqui eu quero fazer um adendo, irmãos. Roubar normalmente é uma forma de vida muito mais fácil do que trabalhar. Por exemplo, roubar é uma forma muito mais fácil de vida ou de ganho do que você gastar 8 horas carregando cimento, fazendo um trabalho braçal ou mesmo algum outro tipo de trabalho. Eu não sei se vocês, principalmente num país com tanta impunidade quanto o nosso. Eu vi uma pesquisa que mostra, pasmem, uma pesquisa que mostra que a renda média de um assaltante no Brasil beira os 40 mil reais. Impressionante isso, não é? Quase tudo gastado com festas e drogas. É o principal destino de quem assalta, né? Então é aquele papo de assaltou porque o que não tinha o que comer. Quase nunca, irmãos, é verdade. Quase nunca é verdade. A renda média do crime ela é muito alta. E aí, olha o que acontece nesse texto. Imagina que uma pessoa tenha uma renda média dessa.
não vou falar um valor tão alto, mas imagina que ela ganhe numa vida algo em torno de 10 mil reais com crime. E aí ele se converte. O que ele faz? Ele não rouba mais. Então ele perde os 10 mil reais, porque ele não rouba. Aí ele vai conseguir um trabalho. A renda média do trabalhador brasileiro, ela está em mais ou menos R$ 2.100. Então aquele que roubando ganhava 10 mil, agora honestamente, Paulo fala, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o bem, o que é bom. Então, ou seja, ele sai da vida do crime, começa a fazer o que é bom com o seu trabalho, ganha muito menos, mas o que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele vai abençoar outras pessoas. Irmãos, essa ordem não é para quem é rico. Às vezes as pessoas falam, pastor, eu não ajudo porque eu não tenho condições. Essa ordem não é para quem é rico, ela é para quem é crente. E eu quero deixar isso muito claro aqui. Contribuir não é para quem é rico, é para quem é crente, é para quem é cristão. Aqui, eu não estou falando simplesmente de trazer dízimos e ofertas para a igreja. Estou falando de contribuir. Ninguém é tão pobre que não possa contribuir com nada. E eu sei que existem momentos da vida que a gente não consegue, mas e assim como ninguém é tão rico que não possa receber. Eu olho para isso, eu vejo alguém que tinha uma vida relativamente boa, ou alguém que ganhava mais, abre mão desse dinheiro sujo, começa a trabalhar, faz isso aqui, mas agora, ao invés de tomar o seu irmão, vai tirar do que é seu para doar para os seus irmãos. Irmão, isso é só o cristianismo que faz. É só uma vida cristã que nos faz fazer isso. Abençoar outras vidas, repartir, tirar o nosso. É disso que Paulo fala quando ele fala para se vestir da nova natureza. A nova natureza não é a natureza neutra, não é aquele que, pastor, antigamente, por exemplo, como aquelas pessoas, né? Antigamente se relacionava com um monte de pessoa, perdão a linguagem, uma linguagem popular, pegava todo mundo, agora começou a namorar com uma só pessoa. Não, a vida cristã não é só isso não. A vida cristã é aquele que abandona a imoralidade, começa a viver em santidade, começa a levar essa santidade para as outras áreas da vida. Irmãos, a vida cristã é mais do que aparência, é mais do que bom comportamento, é mais do que eu cuidar da minha vida, é eu me doar em prol daquilo que é bom, do que é justo. Observe que para isso você precisa ter uma mudança de mentalidade. É que por isso, e eu vou usar esse exemplo porque ele é bem visível, é por isso que Paulo fala que aquele que for contribuir, contribua com alegria. Observa que aquele que antes tomava dos outros, agora contribui com alegria. Aquele que antes era ladrão, que antes era avarento, que antes era algo assim, agora contribui com alegria, tendo prazer de tirar do que é seu para abençoar outras pessoas. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Nós tiramos do nosso tempo, da nossa saúde, da nossa energia para abençoar uns aos outros e para servir a Deus. É isso que é o cristianismo. Menos que isso pode ser boa moral, bons costumes, mas menos que isso não nos levará ao céu. Lembre-se de Jesus falando que se a nossa justiça não exceder muito a dos fariseus e republicanos, nós não entraremos no reino dos céus. Por fim, pode passar, irmão Wallace, quando eu penso no cristianismo, eu me deparei com essa frase e ela marcou o meu coração. Quando eu penso no cristianismo, eu penso num coração contrito, numa alma quebrantada e alguém que sabe de onde veio. Eu penso numa boca que confessa a Jesus e eu penso em obras feitas em total humildade, porque nós sabemos que não somos merecedores de nada. Logo, a gente precisa se despir do velho homem, renovar a nossa mente
e trazer novas vestimentas, vestimentas santas, vestimentas de uma nova natureza. É somente assim, irmãos, que vamos entrar no céu. Eu lembro do livro Peregrino, e aí o livro Peregrino, ele é um ótimo livro de literatura, ele tem várias versões, é um livro que eu recomendo muito que você leia, que você compre para o seu filho ler, recomendo que os adolescentes leiam, que os jovens leiam, mas eu lembro que esse livro, o cristão, ele chega lá no céu, e ele está chegando perto da entrada, ele encontra uma outra pessoa, me fugiu o nome dela, quem é? Não é quem ajuda ele, mas tinha alguém que estava no caminho, só que ele não tinha o certificado. Me fugiu, tinha um nome que, para entrar no céu... Oi? Não, o evangelista era um dos bons. Mas para entrar no céu, o cristão ele tinha um certificado, uma espécie de selo, que garantiria a entrada dele. E aí ele encontra outra pessoa que não tinha esse selo. Não tinha esse selo. E aí ele fala, olha, mas você não precisa do documento para chegar lá. E essa outra pessoa fala, não, quem vem da minha cidade há muito tempo, as pessoas vêm da minha cidade e pulam, né, metade do caminho e conseguem chegar lá. E essa pessoa, ela não consegue, ela não entra sem esse selo lá no final. E eu vou reler essa história para melhor contar para vocês. Mas por que eu estou contando ela aqui? Porque, irmãos, ou nós levamos a sério, ou podemos passar a vida inteira vindo para cá, para no final da nossa vida chegar ao inferno. Que triste, que miserável vai ser se isso acontecer com um de nós. Que miserável é a ideia de que eu conheci o Evangelho durante muito tempo, fui à igreja algumas vezes, mas não conhecia a Deus. Irmãos, eu não desejo isso para ninguém, que nós possamos ter Cristo mudando a nossa vida e o nosso ser. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui gratos por tudo que tens feito, por cada pessoa que aqui está, pela tua mensagem. Sabemos, Senhor, que nenhum de nós é digno, mas sabemos que o Senhor concedeu graça, que a tua graça nos transformou em filhos, que todo aquele que creu no nome do teu Filho herdou o direito de se chamar filho de Deus. Agora, ajuda-nos a andar de modo digno da nossa vocação. Ajuda-nos, Senhor, a nos vestir da nova natureza. Que nós não possamos, Senhor, nos entregar ao pecado. Seja ele um grande pecado, um pecado escondido ou um pecado sutil. Não, nós não possamos andar assim. Ajuda-nos, Senhor, a andar conforme a tua lei. Ajuda-nos, Senhor, a andar conforme a tua justiça, que nós possamos, Senhor, mudar de vida. Que nós possamos mudar de vida. O Senhor tem nos chamado à santidade e à integridade. Que a gente não possa se conformar onde estamos, mas pelo contrário, ir cada vez mais fundo no relacionamento com Jesus. Estar cada vez mais envolvido em comunhão com o seu povo, ter cada vez mais intimidade com Deus e abençoar cada vez mais o nosso irmão. Senhor, olhe para nós, tenha misericórdia de nós, pois nós precisamos de Ti. Abençoa qualquer pessoa que esteve afastada, mas hoje quer se reconciliar contigo, hoje quer estar mais perto de Ti. Quebranta os corações, ajuda, Senhor, pois nós não temos ninguém além de Ti. Se há alguém aqui que esteja pedindo perdão, se há alguém aqui que reconheça que precisa levar a sério a vida cristã, que o Teu Santo Espírito possa estar confirmando essa decisão, no nome de Jesus. Amém.